Bem, então a gente começa hoje a trabalhar a colocação pronominal. Essa colocação pronominal, ela se resume em próclise, ênclise e mesóclise. Essa próclise é o pronome antes do verbo, já salientando que essa relação, essa colocação pronominal é a relação pronome-verbo. Ou o pronome aparece antes do verbo, ou o pronome aparece depois do verbo, ou aparece no meio do verbo. Se aparecer antes, nós vamos chamar de colocação proclítica. Se aparece depois, nós vamos chamar de colocação enclítica. E se aparece no meio, nós vamos chamar de colocação mesoclítica. Próclise, ênclise e mesóclise. Então, vejam só, a próclise, como eu acabei de falar, é o pronome antes do verbo. Quando esse pronome aparece antes do verbo, nós não temos a dificuldade de saber se tem o hífen ou não. Se esse verbo é ligado ao pronome através do hífen ou não. Quer dizer, não tem hífen. É uma relação sem hífen. Então vejam só. Quando é que aparece a próclise pronominal? Primeiro, quando o enunciado apresenta expressões negativas. O que são as expressões negativas? São aquelas representadas por essas partículas: não, nunca, jamais, nenhum, ninguém, e assim vai. Aqui só é um apanhado preliminar. Existem outras expressões que são negativas. Quando eu digo assim, não me chame de feio, que é a Sofia, né? Não me chame. Então você diz, ó, não é uma expressão negativa. O me é um pronome oblíquo. Já sabendo que nós só trabalhamos essa questão da colocação pronominal relacionada a pronomes oblíquos. O a, o as, o o, o os, o me, o te, o ti, o li, o lis, não é isso? Esses são os pronomes oblíquos. Então vejam só, não me chame. Então o me é o pronome oblíquo. O chame é o verbo chamar. Então, se temos uma partícula ou uma expressão qualquer negativa, sempre o pronome vai aparecer antes do verbo, que nós vamos dizer que temos uma próclise pronominal ou uma situação proclítica. Ok? Por exemplo, nunca me relacionei com ela. Qual é a expressão negativa? Nunca. Quem é o pronome? Me. Quem é o verbo? Relacionei. Relacionei é justamente o verbo, a palavra relacionei vem do verbo relacionar. Não é isso? Então, observe que o me, que é o pronome oblíquo, aparece antes do verbo por a expressão apresentar, ou o enunciado apresentar uma expressão ou uma palavra negativa. Ok? Toda vez que tiver negativismo, expressões negativas do enunciado, em se tratando de colocação pronominal, essa colocação nós vamos chamar de próclise pronominal. Por quê? Porque o pronome vai aparecer sempre antes do verbo. Segundo caso, o eu, a utilização do eu. O eu, ele, independentemente de qualquer coisa, ele vai fazer com que exista o
a prócris pronominal. Ele pode desmontar uma êclis, pode desmontar uma mesóclis. Se você colocar o eu, deixa de ser mesóclis, passa a ser prócris. Deixa de ser êclis, passa a ser prócris. Só pela existência do eu. Por exemplo, quando eu digo, eu te amo. Se eu tirar o eu, fica te amo. E a regra diz, muita atenção para esse enunciadozinho, curto enunciado que diz, não se começa enunciados quaisquer, escritos ou falados, com pronome pessoal do caso oblíquo. Nós não podemos dizer te amo. Se não tivesse o eu, não ficaria te amo, não ficaria a prócris, mas passaria a ser enclis, que ficaria amo-te. Você não diria, sem o eu, você não diria te amo, mas amo-te. Seria ligado por hífen. Essa expressão te amo, sem o eu, deixaria de ser prócris e passaria a ser enclis. O que é a enclis? É o pronome depois do verbo ligado por hífen. Tem que ter o hífen. Então, você nunca diz te amo. Você diz amo-te. Mas você diz te amo se antes aparecer o eu. Porque o eu é essencial para que nós usemos de forma correta a colocação proclítica. Ok? O próximo caso, pronomes indefinidos, pronomes relativos, conjunções e ainda advérbios. Essas são as situações em que também apresenta a própria pronominal. Como, por exemplo, eu digo assim, alguém me chamou. O que é esse alguém, pessoal? É um pronome indefinido. Alguém me chamou. Eu não sei quem chamou. Sei que fui chamado, mas eu não sei quem me chamou. Quando a situação indefine, você não tem a exatidão, nós vamos chamar esse pronome de pronome indefinido. É que nem o artigo indefinido. Se eu disser, uma moça escreveu a carta, eu disse qual foi a moça? Não. Então esse artigo uma se relaciona a moça, substantivo, nós vamos chamar de artigo indefinido, porque sabe-se que foi uma moça que escreveu, mas não sabe qual foi essa moça. Ninguém identificou essa moça, ok? Então, voltando para os pronomes. Alguém é um pronome indefinido. Então, o me é um pronome oblíquo, pessoal do caso oblíquo, e quando aparecer antes uma expressão qualquer, como indefinidos, relativos, conjunções e advérbio, o pronome aparece antes do verbo, porque nós temos uma colocação proclítica ou uma própria pronominal. Ah, mas só isso aqui, se eu disser assim, quem me chamou? Quem me chamou? Esse quem é um pronome relativo. Quem me chamou? Então, quem, que, cujo. O aluno que me chamou, esse que é o principal relativo. O aluno o qual me chamou. Eu já expliquei para vocês que o que, ele é relativo, pronome relativo, quando ele pode ser substituído por o qual e flexões, não é isso? Eu digo, o aluno o qual me chamou, então eu digo, o aluno que me chamou, o me é um pronome oblíquo e chamou é um verbo do verbo chamar. Então, nesse caso, conjunções, não é isso? Eu digo, estudei, mas me dei mal. Eu digo assim,
dei mal. Então vejam só, estudei, mas me dei mal. Estudei, porém me dei mal. Não é isso? Então é uma conjunção, porque está ligando uma oração à outra. Então eu digo, estudei, mas me dei mal. O dei é o verbo e o me é um pronome oblíquo. E se ele aparece antes do verbo, nós vamos chamar de próprio pronominal. Estão entendendo? Temos ainda o próximo caso, que são advérbios. Por exemplo, advérbio muito simples. Aqui me apresento. Aqui me apresento. Se eu colocar o eu, aí é que fica bonito mesmo. Se eu disser aqui, eu me apresento. Aí nós temos dois casos, né? O caso de usar o me, aqui ó, me apresento. Apresento é verbo do verbo apresentar. O me é um pronome oblíquo que vem antes desse verbo, que nós vamos chamar de próprio pronominal. Se eu disser me apresento, então esse me, ele está sendo apresentado corretamente porque ele aparece depois de um advérbio de lugar. Mas se eu disser aqui eu me apresento, nós temos duas justificativas. Primeiro, porque ele aparece, esse me aparece antes de um advérbio de lugar, de um advérbio qualquer, não é isso? É qualquer. Ou se eu tirar o aqui, fica eu me apresento, porque antes desse pronome aparece o pronome eu. E o eu sempre dá direito a próprio pronominal. Ok? Está dando para compreender? Então, vejam só. Se eu disser eu me apresento, está correto. Se eu disser ali eu me apresento, hoje eu me apresento, ontem eu me apresentei, não é isso? Talvez eu me apresentaria. Então, toda vez que aparecer pronomes indefinidos, pronomes relativos, conjunções e advérbios, nós vamos dizer que o pronome oblíquo vai aparecer sempre antes do verbo, porque nós teremos uma própria pronominal, ok? Ou uma situação, ou uma colocação proclítica, ok? E aí nós temos aqui gerúndio, o em mais o gerúndio. O que é o gerúndio, pessoal? São os verbos terminados em ando, endo, ondo ou indo. Por exemplo, falar. O gerúndio de falar é falando. Escrever. O gerúndio de escrever é escrevendo. Pôr. O gerúndio de pôr é pondo. E assistir, por exemplo, o gerúndio de assistir é assistindo. Então, gerúndio, verbo no gerúndio, são os verbos que têm a terminação ou as terminações ando, endo, ondo e indo. E toda vez que o em se apresentar mais um gerúndio, ele vai pedir a própria pronominal. Por exemplo, em si, tratando de lei, aqui existe. Em si tratando, olha, veja só, o si é o pronome oblíquo e o tratando é o verbo tratar no gerúndio. Ok? Então, antes desse pronome, antes dessa relação pronome-verbo, apareceu o em. Então, em mais gerúndio. O em, bem especial, mas qualquer verbo no gerúndio pede a própria pronominal. Ok? Em se tratando, em se relatando, em se descrevendo uma sala assim, assim, assado, toda vez que aparecer, repito,
o em mais um gerúndio de verbos quaisquer, ele apresenta uma prócris pronominal, ok? Agora vamos para a ênclise. A ênclise é o que, pessoal? O que é a ênclise? É o pronome depois do verbo. Antes do verbo não pede hífen. Depois do verbo é obrigatório o hífen. O que é o hífen, pessoal? Esse tracinho que separa uma coisa da outra. Por exemplo, uma palavra da outra. Aqui é um hífenzinho, ó. Estou separando as palavras, nunca, jamais, ninguém. Então, por exemplo, se eu digo pé de moleque, pé, hífen, de hífen, não é isso? Então, a palavra composta ligada por hífen. Os hífen geralmente servem para ligar ou palavras compostas ou separar sílabas de palavras. É o hífenzinho, viu? Que é esse tracinho, simplesmente esse tracinho. Então, o pronome vai aparecer depois do verbo e assim acontecendo nós vamos chamar de ênclise pronominal ou colocação enclítica, ok? Quando é que eles acontecem? Início de períodos, menos no futuro, porque o futuro já vai atingir a mesóclise. Futuro do presente e futuro do pretérito, mesóclise. Todo início de períodos, enunciados quaisquer, seja período simples, seja período composto. O menos quando o verbo aparecer no futuro. Porque se for o futuro do pretérito e se for o futuro do presente, não vai ser mais ênclise, vai ser mesóclise. Então vejam só, início do período. Aguardo-te aqui. Foi o caso que eu disse aqui. Quando eu disse te amo, está errado? Tá. Se eu disser te aguardo aqui, está errado? Tá. Por que você está começando? Estaria. Se eu disser te aguardo, eu estaria começando com o pronome, com o oblíquo. E não podemos, repito, não podemos começar enunciados, frases, períodos, orações com pronomes pessoais do caso oblíquos. Se eu disser te aguardo aqui, como nós costumamos falar, está errado. Então, aguardo-te aqui. Então, início de período. Toda vez que nós formos iniciar quaisquer situações periódicas, usando pronome pessoal do caso oblíquo, tem que vir ligado ao verbo, principalmente por hífen, e ele não pode aparecer no início. Não pode, viu? Então, essa é a situação de início de períodos. Próximo caso, gerúndio não antecedido de em. Olha lá, viu? Aqui eu disse o em mais gerúndio. Aqui, o em mais gerúndio é prócris. O gerúndio não antecedido de em não é mais prócris, é ênclise. Porque aqui não é antecedido. Se não tiver o em, se aparecer o em, vai ser prócris. Se não aparecer o em, vai ser ênclise. Como por exemplo, estamos esperando-te. Aqui nós temos gerúndio do verbo esperar. Ando, não é isso? Gerúndio, terminação ando. Então, estamos esperando-te. Está ligado ao gerúndio, mas não tem o em. Não é isso? Se tivesse o em, ficaria em ti esperando, que ficaria feio, né? Inadequado. Tanto é que a regra nos faz. Estamos esperando-te para a festa. Então vejam só, temos o gerúndio
e depois o ti, que é um pronome oblíquo. Toda vez que tiver uma relação verbo no gerúndio com pronome oblíquo, tem que ser ligado por hífen, o ti tem que aparecer depois do verbo, caso não apareça relacionado com esse em. Se tiver o em, vai ser próprio. Se não tiver o em qualquer que seja outra situação de gerúndio relacionada com oblíquo, vai ser ênfase. Está entendendo? Esperando-te, escrevendo-te, assistindo-te, pondo-me à sua situação. Estou pondo-me à sua situação. Eu te digo, estou pondo-me. Mas se eu botar o eu, fica, eu estou me pondo à sua situação. Porque o eu apareceu. Se eu botar só, estou pondo-me, é o gerúndio do verbo pôr, pondo-me. Então, gerúndio não tem o em e está querendo um oblíquo. Então, pondo, gerúndio, me, ligado por isso. Eu estou, se eu botar o eu tira a situação enclítica e pega a situação proclítica. Se eu disser só, pondo-me à sua disposição, está correto. Mas se eu disser, eu estou pondo-me, não. Eu estou me pondo à situação. Por quê? Porque o eu pede imediatamente a volta do pronome oblíquo para antes do verbo, que nós vamos chamar de próprio pronominal, ok? Aqui nós temos o outro caso, em verbos, no imperativo. O que é o imperativo, pessoal? Ordem, pedido. Geralmente a gente diz que o imperativo é ordem, não é isso? Eu estou usando o meu império, eu estou sendo o imperador, no caso. O imperador é que manda, o imperador é que dá ordem, não é isso? Então, verbo no imperativo também. Ao chegar, escreva-me. Esse escreva-me, o verbo escrever, pode estar dando uma ordem e pode estar fazendo um pedido. Se o verbo der ordem, ordenar, ou se o verbo pedir, fizer algum pedido, nós vamos dizer que ele está no imperativo. E toda vez que o verbo tiver no imperativo, a relação dele com o pronome é uma relação enclítica. Vai ser o pronome depois dele verbo no imperativo. Ok? Se eu disser assim, senta-se ou senta-te, o si e o ti são pronomes oblíquos, não é? O professor, senta-te, menino. Eu estou pedindo ou estou ordenando. No caso do professor, geralmente ele impõe, né? E diz, senta-te, quando o menino é rebelde, lógico, que é necessário. Então, na ordem, no pedido relacionado a verbo, nós vamos dizer que esse verbo está no imperativo, e toda vez que o verbo se apresentar no imperativo, o pronome aparece depois dele verbo, ligado por isso que nós vamos chamar de ênfase pronominal. Ok? Aí nós temos o caso do verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo, pessoal? O verbo no infinitivo é o nome do próprio verbo. Não é isso? Aí, ó. Contar-lhe o fato é o meu prazer. Então, o que é o verbo no infinitivo? É o nome do próprio verbo. Aqui é o nome do verbo. Eu costumo dizer que o verbo no infinitivo são aqueles que terminam em AR, ER, OR e IR. Não é isso? É o nome dele. Por exemplo, eu estou falando, o verbo no infinitivo da minha ação é falar. Eu estou escrevendo, o verbo no infinitivo da minha ação é escrever. É isso? Se eu enxergo,
o verbo é enxergar. Toda vez que o verbo termina em R, nós dizemos que ele está no infinitivo. E se ele está no infinitivo e necessita de uma colocação pronominal, essa colocação vai ser uma colocação enclítica, ou o pronome depois dele ligado por isso. Ok? Aí nós temos a última colocação pronominal, que é a mesóclise, ou a colocação mesoclítica, que é o quê? O pronome no meio do verbo. Como é que ele fica no meio? Vejam só. É o verbo no infinitivo, depois hífen, e depois o pronome, e depois a terminação do verbo, que vai montar o futuro. Vejam só, se eu disser mostrarei, mostrar mais a terminação, que nós vamos chamar de desinência, né? Mostrarei. O verbo é quebrado, fica o infinitivo do verbo e a terminação lá no final, porque entre esse infinitivo, que é o nome do verbo, mais essa terminação, entre eles dois, verbo e terminação, ou desinência, vai ficar o pronome. Ao invés de dizer te mostrarei, eu digo mostrar-lhe. Em vez de dizer mostrarei-lhe, fica mostrar-lhe. É o mesmo caso do futuro do pretérito. Mostrar-lhe-ia. Não é isso? Aqui temos o verbo no infinitivo, temos a terminação do verbo, fica mostraria. Entenderam? Eu não vou dizer lhe mostraria, mas eu vou dizer mostrar-lhe-ia. Sempre eu vou procurar um meio de colocar o pronome oblíquo no meio do verbo. Divido esse verbo em dois pedacinhos. O primeiro pedaço inicial, o segundo pedaço no final. O primeiro pedaço inicial eu vou chamar de verbo no infinitivo. Mostrar, por exemplo. O segundo pedaço do verbo eu vou chamar de desinência, ou a terminação do verbo. A terminação do verbo no presente, no futuro do presente, é ei, fica mostrarei. A terminação do verbo no futuro do pretérito é ia, ficaria mostraria. Ao invés de eu dizer lhe mostrarei ou mostrarei-lhe, eu digo mostrar-lhe-ei. Ao invés de eu dizer lhe mostraria ou mostraria-lhe, eu digo mostrar-lhe-ia. Ok? É uma situação, ou são situações, as duas aqui, não tão usadas no nosso cotidiano, mas o correto tem que ser assim. Ah, mas se aparecer, pessoal, professor, aparecer situações que peça próprias, aí deixa de ser mesóclise e passa a ser próprias. Por exemplo, se eu disser eu, ficaria lhe mostrarei. Ou eu lhe mostraria. Por quê? Porque tem o eu, e o eu pede a situação propícia. Se eu disser nunca lhe mostrarei, nunca lhe mostrarei. Por que que o lhe apareceu antes? Porque o lhe o nunca é uma expressão negativa. Se aparecer situações que peça a próclise, deixa de ser mesóclise e passa a ser próclise. Nesse caso, só se não houver uma outra situação que desmonte a mesóclise pronominal. Ok? Então, esse é o nosso assunto, complicado, mas de fundamental relevância para todas e quaisquer situações. Ok?